Esther capítulo 5. No terceiro dia de jejum, Esther se vestiu com as suas roupas de rainha. Foi e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei. Ele estava lá dentro, sentado no trono que ficava em frente da porta do pátio. E quando ele viu a rainha Esther esperando lá fora do pátio, teve boa vontade com ela e estendeu-lhe o seu cetro de ouro. Esther entrou, chegou perto dele e tocou na ponta do cetro. E o rei perguntou: "O que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja?" "Peça o que quiser e eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino." Esther respondeu: "Se for do seu agrado, eu gostaria de convidar o senhor e Hamã para o banquete que estou preparando hoje para o senhor." Aí o rei ordenou: "Digam a Hamã que venha depressa para que nós aceitemos o convite de Esther." Assim o rei e Hamã foram ao banquete que Esther havia preparado. Quando estavam bebendo vinho, o rei perguntou a Esther: "Qual é o seu pedido?" "Peça o que quiser e eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino." Esther respondeu: "É o seguinte: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado atender o meu pedido, gostaria de convidar o senhor e Hamã para outro banquete que eu vou preparar amanhã para os dois. Aí lhe direi o que eu quero." Hamã saiu do banquete alegre, feliz da vida. Porém, quando chegou perto da entrada do palácio, ele encontrou Mordecai ali, e ficou furioso porque Mordecai não se curvou diante dele, nem fez qualquer outro sinal de respeito. Mas ele se controlou e voltou para casa. Então mandou chamar os amigos e pediu que Zeres, a sua mulher, também viesse. Hamã começou a falar da sua riqueza, do número de filhos que tinha, das promoções que havia recebido do rei e de como agora ocupava a mais alta posição do reino, acima de todos os outros ministros e funcionários, e continuou: "Além de tudo isso, eu fui a única pessoa que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela preparou para ele, e ela também me pediu que eu fosse com ele a outro banquete amanhã. Mas tudo isso não vale nada enquanto eu continuar vendo Mordecai, aquele judeu, sentado na entrada do palácio." Aí a mulher dele e todos os amigos deram a seguinte sugestão: "Mande fazer uma forca de uns 20 metros de altura, e amanhã de manhã peça ao rei que mande enforcar Mordecai. Então você poderá ir feliz com o rei ao banquete." Hamã gostou da ideia e mandou construir a forca. Esther capítulo 6. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Então mandou buscar o livro que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que seus funcionários lessem para ele. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei, plano este preparado por Bigtan e Teres, os dois eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou: "Que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso?" "Nada se fez a respeito", responderam os funcionários. Justamente nesse instante, Hamã entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei, para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai, na forca que ele, Hamã, havia mandado construir. O rei perguntou: "Quem está no pátio?" "É Hamã." E responderam os servidores: "Mandem que entre", ordenou o rei. Hamã entrou e o rei lhe disse: "Eu quero ter o prazer de prestar homenagens a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele." Hamã pensou assim: "Quem será esse homem a quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu." E Hamã disse ao rei: "Mande trazer as roupas que o senhor usa e também o cavalo que o senhor monta, e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino, e ordene que ele vista as roupas do homem que o senhor deseja honrar. Depois, que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade, e que diga em voz alta o seguinte: é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar." Então o rei disse a Hamã: "Vá depressa, pegue as roupas e o cavalo, e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse." Hamã foi, pegou as roupas e o cavalo e vestiu as roupas em Mordecai. Depois levou Mordecai montado a cavalo pela praça principal da cidade e disse em voz alta: "É isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar." Depois disso, Mordecai voltou para a entrada do palácio, enquanto que Hamã, envergonhado e triste, correu para casa, escondendo o rosto. Contou à esposa e aos amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então ela e seus amigos, que eram tão sabidos, disseram: "Você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa." Eles ainda estavam falando quando os eunucos, que estavam a serviço do rei, chegaram e levaram Hamã imediatamente ao banquete que Esther tinha preparado. Salmos capítulo 39. Eu disse: "Vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito das coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou muito mais aflito.
Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Então comecei a perguntar: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida e quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar. Ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em ti. Livra-me de todos os meus pecados e não deixes que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois estou quase morrendo por causa das tuas chicotadas. Tu nos repreendes e assim nos castigas por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aquilo que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando choro. Como todos os meus antepassados, sou teu hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar para que eu possa ter um pouco de felicidade antes que eu vá embora e não exista mais. Lucas capítulo 3. Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava Galiléia. O seu irmão Filipe governava a região de Itureia e Tracônites. E Lisânias era o governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando essa mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizados por ele. Ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar a árvore pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Mas falou contra o governador Herodes, porque ele havia casado com Herodias, a esposa do irmão do próprio Herodes, e também porque ele tinha feito muitas outras coisas más. Então Herodes fez uma coisa ainda pior: mandou pôr João na cadeia. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho amado, e me dás muita alegria. Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era, conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Anai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joana, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Edi, filho de Cozã,
filho de Eumadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Joanã, filho de Eliaquim, filho de Melaé, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Nazon, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Zerug, filho de Reu, filho de Peleg, filho de Eber, filho de Selá, filho de Cainã, filho de Arpaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jered, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus.